Bom, questão 126, Enem 2021 diz assim: a presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessas substâncias é a pirita, que, em contato com oxigênio atmosférico, reage formando uma solução aquosa ferruginosa conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação química. Aí tem a equação química aí, formando aí o ácido, né, o ácido sulfúrico. Em situações críticas, nas quais a concentração do ácido sulfúrico atinge 9,8 gramas por litro, o pH alcança valores menores que 1. Uma forma de reduzir o impacto da drenagem ácida de Minas é tratá-la com calcário, o KCO3 aí, né? Considere que uma amostra comercial de calcário com pureza igual a 50% em massa foi disponibilizada para o tratamento. Muito bem. Aí ele diz assim lá na pergunta: qual é a massa de calcário em gramas necessária para neutralizar 1 litro de drenagem ácida de Minas em seu estado crítico, sabendo que as massas molares do KCO3 e do ácido sulfúrico são iguais a 100 gramas por mol e 98 gramas por mol, respectivamente. Então veja, ele já dá para a gente a massa do carbonato de cálcio e do ácido sulfúrico. A gente não precisa ir lá na tabela periódica fazer aquela soma, né, para calcular a massa para 1 mol que a gente viu em vídeos anteriores. O que acontece aí? Ele tem a produção de um ácido, né, o ácido sulfúrico, segunda reação, ele quer neutralizar esse ácido usando o carbonato de cálcio. Só que quando ele usa o KCO3, apenas 50% dessa quantidade usada vai ser efetiva, certo? Então, como fica isso? Vamos pensar aqui, ó. Eu tenho lá a reação, e ele deu a quantidade do ácido sulfúrico, ele deu a concentração, né? Ele deu uma concentração de 9,8 gramas de ácido sulfúrico e ele deu a quantidade de volume, que é 1 litro. Aí a gente tem duas maneiras de fazer isso. Você pode pensar assim, uma regra de 3, simples, né? Você tem 9,8 gramas para 1 litro, aí embaixo você tem 1 litro, vai dar X, né? Que vai dar 9,8 gramas. Ou se você quiser fazer também pela concentração comum, né? Que a gente chama lá, para quem relembra disso, né? Concentração comum é a massa dividida pelo volume, você tem a concentração, que é 9,8 gramas por litro, é igual a massa dividido lá por 1 litro, no caso, que vai dar os mesmos 9,8 gramas do ácido a ser neutralizado, tá? Então a gente tem aí, a gente vai pegar o carbonato de cálcio, vai reagir com o ácido sulfúrico, que vai formar sulfato de cálcio e ácido carbônico. Olha só, quando a gente tem que ver se essa reação está balanceada, nessa estequiometria dessa reação está tudo balanceado certinho. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Olhando aqui, no cálcio eu tenho um cálcio aqui, um cálcio do outro lado, um carbono aqui, um carbono do outro lado. Oxigênio eu tenho 3 nos reagentes com 4, 7. Nos produtos eu tenho 4 aqui com 3, 7, tá? Então, hidrogênio eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. Esse H2CO3, ele é bem instável, tá? Então, ele forma água e CO2, tá? Então, ele vai formar aqui, ó, água e CO2 nessa reação. Não vai mudar nada a estequiometria, tá bom? Então eu tenho o que ele deu lá, 100 gramas de KCO3, que é 1 mol aqui, né? Para 98 gramas de ácido sulfúrico, que é 1 mol aqui também. Só que ele quer 9, né? Ele tirou lá 9,8 gramas. Bom, você pode multiplicar em cruz aqui, ou você pode pensar o seguinte: de 98, ele dividiu por 10 aqui para chegar a 9,8. Então eu penso aqui também, eu divido por 10 aqui também, que 100 dividido por 10 vai dar 10 gramas, tá bom? Fica mais rápido, mais fácil, né? Só que esses 10 gramas correspondem a quanto? A 50% apenas, que foi o que foi efetivo. Para eu ter esses 10 gramas, o quanto que eu tenho que pegar do todo? Então eu faço 50% vezes a parte, vezes o todo, que vai me dar a parte. Tem duas maneiras de você fazer isso. Veja, você pode pensar assim, ó. Z aqui eu coloquei é o todo. Então eu tenho 50% do todo, me daria 10 gramas. Eu passo 0,5 dividindo. Toda vez que você divide por meio, você está multiplicando por 2, tá? Toda vez que você fizer a divisão por meio, vai ser multiplicado por 2. Então vai ficar Z igual 10 vezes 2, 20 gramas. Ou você pode pensar lá também na regra de 3. 10 gramas, 50%. 100 gramas, Y, né? Chamei de Y aí. O que você tem que ter em mente é o seguinte: quando eu faço a reação, aquilo que produziu,
Aquela quantidade que eu precisei, melhor dizendo, é apenas 50%, que foi o que foi efetivo. Agora tem que saber o total para que eu tenha esse 50% aí de efetividade, tá bom? Fazendo essa conta também vai dar 20 gramas, que dá a alternativa D.